Bom, hoje a gente está aqui com a presença ilustre da Amanda. Amanda é nossa convidada, educadora financeira. Ela também faz parte dos corretores de imóveis. E a gente vai conversar um pouco sobre a questão da programação do corretor, de como ele se organizar financeiramente. Confesso para você, Amanda, que eu mesmo, Alexandre, não sei me organizar financeiramente. Então, acho que essa aula vai servir até para mim mesmo, que estou ajudando aqui os corretores, de alguma forma, a eles conseguirem alcançarem um objetivo de R$ 40.000 no mês. E eu tenho certeza que para isso a pessoa precisa se organizar. Então, eu queria escutar um pouco qual é a sua história, de onde você veio. Você pode contar para a gente um pouquinho? Claro, claro. Primeiramente, obrigada, Alexandre, pelo convite, né? Realmente é um assunto que eu gosto muito de falar, né? O assunto de finanças e para corretores, né? Tanto que você já conhece, meu Instagram é Finanças para Corretores. Porque eu sei que de finanças tem muita gente falando hoje, mas eu acho que o nosso nicho específico, a nossa profissão específica, tem vários diferenciais que outras profissões não têm, o que muitas vezes dificulta mesmo um planejamento financeiro. Às vezes, mesmo aquela pessoa que ganha todo mês certinho lá o salário X, não consegue se planejar direito, quem dirá nós corretores, que é assim, né? O salário do Exatamente. corretor é bem uma montanha-russa, né? Vai de 8 a 80, por assim dizer. Então, vamos lá, como a Alexandre falou, eu sou a Amanda Viana, do Finanças para Corretores. Eu sou corretora desde 2017, atuando no Rio de Janeiro, né? Então, já atuei naqueles bairros mais conhecidos do Rio, Copacabana, um pouco ali Ipanema também, Botafogo, essa região, com venda, né? Então, eu iniciei minha profissão de corretora atuando em vendas. Hoje em dia, eu trabalho com locação e também é bem interessante, né? Eu acho que quando a gente é corretor e já começa a trabalhar logo com uma coisa específica, ou venda ou locação, a gente acaba ficando meio com preconceito da outra parte. Mas é bom quando você experimenta as duas e vê que as duas têm têm seus prós e seus contras, né? E aí é gostoso, assim, essa experiência. Aham. E aí, como é que o planejamento, né, a educação financeira entrou na minha vida? Na verdade, eu confesso que eu sempre fui bem programadinha, tá? Mesmo antes de ser corretora, quando eu trabalhava de carteira assinada, eu já tinha aquele costume de ter um orçamento, é, anotar todos os meus recebimentos, os meus gastos, etc. E isso foi muito bom quando eu entrei para a corretagem, porque, por exemplo, quando a gente entra para o ramo imobiliário, dificilmente você vende logo no primeiro mês. Eu conheci, sei lá, pouquíssimas, raras exceções de pessoas que entraram e já venderam no primeiro mês. O comum é demorar um tempo, né? Eu Uhum. levei 3 meses para vender, Alexandre. Você levou quanto tempo? Não, na verdade, assim, eu tinha administradora e a gente trabalhava diferente de você. A gente trabalhava muito mais com locação. E Ah, sim. apareceu uma venda por acaso, porque a gente trabalhava locação, apareceu um cliente nosso que precisava vender o imóvel com urgência, aquilo virou uma oportunidade e a gente acabou vendendo. Isso aconteceu em um mês e meio, mais ou menos, mas não era o nosso foco, entendeu? A gente andou em sentidos opostos aí. Sim, sim, sim. Então, eu levei 3 meses, mas eu conheço corretores e corretoras que levaram 7, 9 Uhum. meses para fazer a primeira venda. Então, imagina isso, né? Você É. começa a trabalhar, você não tem ajuda de custo, a maioria das imobiliárias não te dá ajuda de custo, né? Então, você ficar se bancando
por muitos meses é bem complicado. Sim. Então, e aí a gente acha que depois que faz a primeira venda que isso vai mudar, vai ficar mais fácil, mas nem sempre, né? Nem sempre, porque às vezes você vende e você não tem certeza se no próximo mês você vai vender de novo. Então, o ano passado, quando veio a pandemia, eu acho que todo mundo tem alguma história relacionada à pandemia, né? Tem. A minha foi eu começar a estudar a parte da educação financeira, para eu poder exatamente isso, que eu pensava assim, quando eu via outros corretores ao meu redor, né? Às vezes, corretores muito bons, Alexandre, Uhum. mas passando por dificuldades financeiras em alguns períodos mais sazonais. Uhum. Não entrava na minha cabeça, te confesso. Só que, ao mesmo tempo, o que eu conseguia aplicar na minha vida, eu achava assim, gente, como é que eu vou ensinar isso para as pessoas? Que não precisa ser assim. Que não precisa ser essa corda bamba toda, sabe? Que eles não precisam sofrer desse jeito. Então, antes de sair simplesmente impondo o que eu fazia, eu falei, não, eu vou estudar para eu poder aprender um método direitinho de como estudar, como ensinar, né? Uhum. Mesmo porque também a finanças envolve muito a nossa mente, cada um lida com o dinheiro de uma maneira diferente. Que Então, legal, tive que Amanda. aprender tudo isso. Quanto E tempo aí, você ficou estudando essa parte de finanças? eu estudo até hoje, né? Ah, Porque não assim, para. quem estuda finanças não para, é um mundo muito amplo. Mas assim, com um objetivo onde eu já conseguisse começar a ensinar, ajudar outras pessoas, eu fiquei uns 6 meses direto. E aí foi quando eu abri o Instagram, Finanças para Corretores, e já Uhum. comecei a colocar ali dicas já voltadas para corretores. Entendi. Nossa, Amanda, quanta coisa aqui que eu fui anotando aqui, pelo menos, né? E acho que tem muito em comum com vários corretores, né? Uma das coisas assim que eu anotei, que acho que é bem bacana, você falou que já trabalhou de trabalhos com carteira assinada. Sim. E o Aham. que te fez sair do trabalho com carteira assinada para ir para essa montanha russa que você disse, né, do corretor? Olha, no meu caso, Alexandre, eu sempre gostei muito de ter uma certa liberdade de horário. Legal. Então, o que me incentivou a aceitar um convite de uma amiga para ir trabalhar na imobiliária com ela, como corretora, foi exatamente essa possibilidade, porque ela me falou que se eu trabalhasse, na verdade, ela queria que eu trabalhasse todos os dias. Aí eu falei, não, se é para eu mudar, eu quero trabalhar 3 vezes na semana. Aham. Só que como ela sabia que dos 3 dias da semana que eu fosse, eu iria trabalhar mesmo, né? Não ia gastar tempo com rede social, ficar mexendo nessas coisas, porque tem isso, né? Tem muito corretor que às vezes vai para a imobiliária, tá lá de corpo presente, mas a mente está em qualquer outro lugar que não é ali. E O aí nosso acaba. último vídeo a gente falou muito sobre isso, que a pessoa sempre deixa o celular ali com modo vibratório ou então com aquele barulhinho ligado e sempre entra uma mensagem no grupo e a pessoa sempre está olhando no Facebook e ela gasta muito tempo, né? Eu mesmo já fiz isso e aprendi que se eu desligasse tudo isso eu ia ser muito mais produtivo e mudou muito minha vida. Sim, sim, sim. Pois é, então. Eu não podia me dar esse luxo, porque Aham, como ela aceitou que eu fosse 3 vezes na semana, eu tinha que estar de corpo, mente, alma e coração os aham. 3 dias da semana ali. Então, eu tinha que trabalhar de verdade, porque ainda mais inicialmente, até você fazer o seu nome, até você começar a fazer as suas vendas, foi uma chance que eu tive de Uhum. trabalhar 3 dias da semana. Mas se eu não produzisse, né?
ela não ia me aceitar dessa forma. Perfeito. Então, mas essa liberdade de horário, né, de eu poder estar lá 3 ou 4 vezes na semana e ter outros dias da semana para eu fazer minha vida, né, outras coisas, foi o que me fez, uma das coisas que me incentivou a migrar para a profissão corretor de imóveis. A gente está até falando agora nesse vídeo, Amanda, que muita gente é atraída para a profissão de corretor de imóvel, ela é seduzida, na verdade, né, por causa desse tipo de coisa, pela liberdade de horário e pelos ganhos fáceis, porque vê um corretor, como você disse, que é bem sucedido e fala, esse cara ganha dinheiro fácil. E não, eu acredito que não seja bem assim, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Até mesmo em relação à liberdade, assim, de horário, é uma liberdade entre aspas, né? Só que isso depois você só descobre depois. Você, eu ia só lá os 3 ou 4 dias, quando tinha algum plantão a mais, mas os outros dias, acaba ou não, você tem que ficar ali com o seu WhatsApp, respondendo o cliente, né? Às vezes o cliente, aquele cliente bom que você está atendendo há um tempo, só tem aquele dia que você está de folga para ir buscar imóvel. Então você vai. Então, assim, nem tudo são flores, não é? Não é isso tudo, não é essa liberdade toda. E não é dinheiro fácil, gente. Desculpa. Quem fala que é dinheiro fácil, não é. Tem todo um trabalho físico, mental, emocional, porque acaba que você se envolve também, né, com cada cliente, com cada negociação. É trabalhoso, mas assim, é muito compensatório, Sim. sabe? Eu já tô desde 2017 nessa profissão e mesmo mudando de ramos dentro da profissão, mas eu não penso em mudar de profissão, né? Eu sinto que eu me encontrei na profissão. É muito bom. E tem, sim, um retorno financeiro bom. E você consegue depois, com o tempo, se você for se planejando financeiramente, aí é que entra essa parte do planejamento financeiro, que é muito importante. Quando você consegue fazer um colchão onde você se sinta confortável, você começa a ter a liberdade de, às vezes, falar não para algumas coisas que você teria que ser obrigada a falar sim porque você precisa de dinheiro, Sim, exatamente. né? E eu até Porque te nessa peço profissão, desculpa, Amanda, porque assim, eu fui buscar uma coisa aí, porque eu escutei você falar e que são dores que os nossos corretores sempre têm. A gente, né, fala com muito corretor e eles têm essas mesmas dores sua aí do começo, sabe? Aquele negócio que, eu vou para lá porque eu vou ter um monte de liberdade e tal, mas eu quero entrar muito nesse assunto com você agora de finanças, porque você falou também que você começou lá atrás anotando os seus gastos, né? Eu acho que era uma coisa que você, talvez consciente ou inconscientemente, já começava a fazer, né? Como é que era isso? Conta um pouco para a gente aí, esse comecinho lá atrás. Não vamos falar nem depois que você estudou, depois a gente vai se aprofundar nisso aí. então, na verdade, assim, eu sempre contei que a vida tem imprevistos. Uhum. E ela tem, gente. Eu acho que não é só para mim. Eu acho que todo mundo passa por imprevistos na vida. E, querendo ou não, o dinheiro te ajuda em muitos imprevistos. Então, imprevistos que poderiam ser muito ruins, muito dolorosos, quando você tem alguma economia guardada, ele te ajuda. Então, eu lembro que eu já passei uma situação na minha vida que eu e meu esposo, a gente trabalhava junto, a gente trabalhava viajando, etc. E aí, de repente, a nossa vida mudou, a gente precisou largar esse trabalho. E como a gente trabalhava viajando, a gente não tinha casa, né? Em todos os lugares que a gente ia, a empresa nos dava uma casa já montada, etc. Então, imagina, de repente, nós tivemos que sair, que nos estabilizar novamente numa cidade. E aí você tem que montar uma casa, você tem que alugar uma casa, dar depósito,
comprar tudo, sabe? Fogão, geladeira, aquele montante todo. Aham. Custa dinheiro, não é barato. O básico não é barato, né? Então, só que como nós dois sempre tivemos essa mentalidade de sempre guardar um pouquinho, de viver uma vida, um degrau a menos do que a gente poderia, para que sobrasse e a gente guardasse um pouquinho. Aham. Inclusive, esse é um assunto muito bom da gente falar daqui a pouco sobre corretor de imóveis, né? Aham. Do nível de vida que muitos escolhem seguir. Mas a gente sempre procurou ter esse passo para trás para poder ter uma economia. Então, uma situação que já era ruim, ela não ficou pior porque a gente tinha essa economia para poder comprar fogão, geladeira, cama, máquina de lavar. Mas vocês são uma anomalia do brasileiro, porque qualquer brasileiro ia entrar no financiamento, ia se endividar totalmente. Tinha alguma coisa. Da onde veio isso? Eu acho que veio daquela infância que você vê pai e mãe sempre esbanjando, nunca guardando. Entendi. Infelizmente, na minha infância, teve épocas da luz ser desligada na minha casa porque a conta não foi paga. Entendi. Então, acho que ver essas coisas, para mim, serviu como incentivo de eu querer fazer diferente. Legal, Amanda. Então, desde muito nova, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, Alexandre. Então, desde os 12 anos de idade, eu ajudava com alguma conta em casa, mas eu guardava alguma coisa também. Eu sempre fui aquela de guardar alguma coisa e de sempre ter alguém pedido emprestado, sabe? E aí, depois que você cresce, vira adulto, você vê que isso é muito importante. Funcionou, né? Então, eu sempre achei isso muito importante, assim. Que bacana. Aí a gente continuou tentando seguir esse mesmo ritmo de vida. E foi bom, porque assim, nos ajudou em várias situações. A gente tem previsto, gente, praticamente todos os meses, eu acho que nós temos algum imprevisto, né? Uma conta de luz que vem um pouco mais cara do que você está imaginando. A gente está passando agora por um período muito complicado, né? A inflação, Os né? preços estão aumentando muito, preço de alimentação, né? Se você fazia sua alimentação com R$ 500 por mês, você não faz mais, de um mês para o outro. Então, se você não tiver alguma economia, como é que faz? Amanda, e me fala o seguinte, aí um dia você caiu no meio dos corretores, né? Vamos lá, caiu na jaula dos leões. E aí você já tinha todo o seu esquema de, não, tem minha organização, guardar meu dinheiro, fechei minha primeira venda, pô, dessa primeira venda aqui, eu tenho que utilizar meu esquema de guardar alguma coisa. E isso você aplicou também na corretagem. Continuei aplicando. A minha primeira comissão foi R$ 10.800. Eu nunca tinha pego de uma vez um cheque desse tamanho, gente. Eu vou te ser muito sincera, né? Eu era do time da média salarial do Brasil, né? Onde no máximo ali eu recebi R$ 2.000 no mês, nunca mais do que isso. Aí, de repente, eu me pego, depois de 3 meses trabalhando, R$ 10.800. Eu acho que é a sensação que muito corretor tem, né? Você dá uma aloprada, assim. Você não ficou atentada, não? Não falou, opa, vou para o shopping, vou comprar bolsa, sapato? Então, minha mente é muito matemática, Alexandre. Qual foi a primeira conta que eu fiz? Se eu estou trabalhando há 3 meses e por mês eu gastava em torno de R$ 300 ou R$ 400 com transporte, alimentação, então, na verdade, eu não ganhei 10.800. Então, eu diminuí o que eu tinha gasto nesses 3 meses, que foi em torno de R$ 1.000, 1.000 e pouquinho, e dividi
por 3 meses. Então, eu falei, então, na verdade, a minha média mensal salarial até o momento está 3.000, 3.500 mais ou menos. E é Eu uma acho que é ilusão, né? A importante. pessoa achar que, eu ganhei 10.800 nesse mês, eu estou ganhando 10.800, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que a gente fazer essas contas nos tira dessa ilusão. Que legal, Amanda. Que dica Entendeu? Porque bacana. olha que diferença, né? Eu olhar 10.800 e achar estou ganhando 10.800 e eu fazer as contas, diminuir o que eu gastei e dividir, não, estou ganhando em média 3.500. Muda, isso muda completamente na sua vida, na Sim, sua é só, mente. só de você falar aqui para mim já ficou claro algumas coisas. Nossa, já está abrindo a mente aqui, acho que vai abrir a mente de muita gente que vai assistir esse vídeo agora. E aí você chegou lá, você viu que 99% não era igual você, né? É, 99% era assim, eu ganhei 10.800 e se bobear ainda ganhei um pouquinho mais ainda, né? Vamos gastar, vamos viajar e acho que isso acontece muito, né? acontece muito. E aí depois eu descobri que a nossa mente ela tem essa tendência de querer nos recompensar. Porque Hum, é um trabalho desgastante, né? Não vamos mentir aqui uhum, para os corretores. É um trabalho desgastante. Então, quando você tem a recompensa, que é a comissão, e quando esses números são altos, você quer se recompensar alto também. entendi. Então, você já quer comprar, mudar todo o seu guarda-roupa no mesmo mês, para você poder andar arrumadinho, igual todos os outros corretores, os seus clientes andam. Você Entendi. quer começar a almoçar, você não quer mais almoçar naquele restaurante que você paga, né, um preço fixo, você quer ir para aquele self-service que custa 3 dígitos o quilo. Aham, É, você quer fazer aquela viagem que você sempre sonhou, só que tudo para ontem, é. né? Dificilmente as pessoas querem esperar, não, eu quero fazer aquela viagem, tá? Eu quero, eu consigo, beleza. Como é que eu faço para não me enrolar para fazer aquela viagem para um tour pela Europa, sei lá, algo do tipo? Uhum. Eu vou precisar de 25 mil, tá? Como é que eu faço para não me enrolar para fazer essa viagem? Eu vou juntar esse dinheiro para fazer, né? Não, geralmente as pessoas fazem, jogam tudo no cartão e depois volta a trabalhar Para pagar a desesperadamente conta. porque tá devendo cartão e devendo outras pessoas e começa a pedir dinheiro emprestado. Aí não tem mais o dinheiro, às vezes, nem para ir trabalhar, né? Infelizmente, eu tive colegas de trabalho que às vezes não tinham dinheiro para pagar o metrô para ir trabalhar. Triste, né? E eram bons corretores, vendiam bem. Pelo que eu Então, o entendi, problema não era quanto a pessoa ganhava, era a forma que ela gastava. pelo que eu entendi, se você me corrige se eu estiver falando besteira, talvez o que seja mais importante a pessoa trabalhar é o formato mental dela. Como é que ela pensa quando ela recebe o dinheiro? É isso? A mente da pessoa que talvez vai determinar aquilo que ela vai fazer com o dinheiro, como ela vai distribuir? Sim, é a nossa mentalidade, com certeza, ajuda muito, né? E Né? quando você anota essas coisas, gente, eu sei que não é legal, não é todo mundo que gosta. Eu anoto já todos os meus gastos e recebimentos há uns 8 anos, então, tipo, para mim hoje em dia virou igual escovar os dentes, é automático. Mas eu sei que a maioria das pessoas não gostam. Posso te perguntar como é que você anota, assim, só para ficar uma dica aí? Eu anoto, eu uso um aplicativo, tá? Isso é uma coisa também muito pessoal, tá, Alexandre? Porque tem gente que gosta do papel e caneta, Hum? tem gente que gosta de planilha de Excel. Eu me adaptei muito bem com um aplicativo chamado Minhas Economias, é um aplicativo gratuito, tá? Que tem no Play Store da vida.
Então, ali ele categoriza tudo direitinho, gastos com alimentação, com transporte, com moradia, é bem legal e, assim, Legal. para mim me ajuda muito a ver. E eu acho que a gente precisa ter essa clareza de ver ali o quanto a gente está recebendo e quanto a gente está gastando, né? Eu já atendi clientes que não tinham essa clareza e aí que achavam que gastavam um valor e que quando pararam para colocar no papel, gastavam 2, 3 mil reais a mais do que achavam. Então, é muita diferença. Porque a pessoa se questiona assim, gente, eu ganho bem, porque o corretor de imóveis, quando trabalha direitinho, não ganha mal, ganha bem. Sim. Mas a pessoa se questionava por que que nunca sobra? Por que que de vez em quando eu tenho que entrar no cheque especial? Aí eu, tem noção de quanto você gasta? Ah, tenho, mais ou menos. E aí chutou um número. Eu falei, então vamos fazer, né? Anota tudo, etc., durante um mês. Ela gastava muito mais, quase o dobro do que aquilo. Do que achava, né? Então, quando você coloca no papel e você visualiza, não é só matemática. Você, quando está anotando cada coisa, você começa a se questionar. Poxa, será que eu preciso de tudo isso mesmo? É de, por exemplo, você colocou lá e você percebeu que você gastou R$ 1.500 no mês com delivery, comida de delivery. Nesse momento você se questiona, você fala, gente, eu precisava ter pedido tanta comida fora assim? Enquanto era um pedido lá de 150, era simples, né? Mas quando você soma tudo. Agora, eu vou ser sincero para você, Amanda, que aí eu vou até usar você aí para fazer uma perguntinha. Essa rotina de anotar, que é uma coisa. Eu, assim, gosto de fazer planilha, eu sempre começo a fazer minhas planilhas, mas tem uma hora que não sei se eu me saboto, o que que acontece, aí eu paro de anotar. E aí fica aquele buraco para você voltar de novo, você já é igual academia, né? Mas eu confesso para você que para mim, quando eu faço isso, realmente funciona, tem funcionado. Sim, funciona, né? Eu acho que você ter essa visualização te ajuda a ter uma noção muito mais clara. Então, uma dica que eu te dou para você e para todo mundo que está aqui com a gente é o seguinte: até virar um hábito, até virar o escovar os dentes, que hoje em dia, para mim, é assim, demora. Então, coloca um alarme no celular. Então, por exemplo, qual é o horário mais tranquilo do seu dia? Às vezes é quando, um pouco antes de dormir, umas 9 horas da noite, quando você, não estou mais vendo nada de trabalho, né? Já estou aqui naquele momento sofá para relaxar antes de dormir. Coloca um alarme no seu celular para tocar todos os dias esse horário, quando você já está mais tranquilo. Anotar gastos, porque é uma coisa que você faz muito rápido. Sim. E você leva de 5 minutos, 10 no máximo, se você fez muitas compras e, ai meu Deus, onde é que estão os papeizinhos? Mas hoje em dia, como a maioria das coisas a gente recebe notificação no celular, fica aquelas notificações ali. Então, você coloca um alarme para tocar todos os dias, até virar um hábito. Hoje em dia você tem aí a facilidade do tal do Pix, né? Que fica lá gravado na sua conta, você sabe onde você gastou. Acho que tá mais fácil hoje em dia de controlar. Não precisa realmente a gente fazer, como você falou, não adianta ter só na mente, mas fazer. Mas gostei muito das suas dicas, assim, da questão do mindset, essa questão da pessoa olhar, né, o quanto ela está gastando e saber que isso impacta na mente dela, que ela vai refletir para os gastos futuros, né? Achei muito bacana. E assim, eu queria saber o que mais de dica que você pode dar para os corretores, porque é o que você falou, o nosso trabalho aqui é só falar para corretores, todo o nosso empenho é em cima disso, a gente está falando agora das dificuldades da profissão. Você, nossa, deu uma aula para a gente aqui, não só de finanças, mas da própria profissão, das dificuldades da profissão, né? Até assim, você falou que no começo não trabalhava com locação, isso é um tema que a gente aborda aqui no nosso
treinamento que, na verdade, o corretor ele tem que pegar todo o recurso de onde ele pode. Se ele pode pegar da locação, ele tem que ter. Se ele pode pegar da compra e venda, ele tem que ter. Porque um cliente pode um dia migrar da locação para compra e venda ou vice-versa, né? Isso que a gente tem trabalhado muito. Então, você ter várias receitas, né? Que junto faz com que a pessoa atinja os seus 40K. E você falou um pouco também da questão da estabilidade financeira, né? Ah, agora eu tenho meu dinheiro e eu posso falar sim, eu posso falar não. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu pessoalmente dou muito valor a isso, tá? Eu acho que é muito libertador quando você pode escolher com o que você quer trabalhar, em qual empresa você quer ou não quer. E aí, quando a gente consegue já ter a reserva de tranquilidade, que é a reserva financeira, né? Eu chamo de reserva de tranquilidade porque é o que ela me dá tranquilidade. Uhum. Ela me dá tranquilidade de eu saber que se eu não vender durante 6 meses, eu não preciso enlouquecer, porque as minhas contas estarão pagas durante todos esses 6 meses. Sim. Entendeu? Só que para você conseguir ter essa reserva, ter esse colchão, uma dica que eu queria dar, assim, que eu acho muito, muito importante para a nossa área. Uhum. Lembra do que eu falei que eu sempre procurei viver um degrau abaixo do nível Assim. de vida que eu poderia ter? Uhum. Gente, isso não é fácil, tá? Porque, na verdade, você está nadando contra a maré. A gente vive num mundo hoje, Alexandre, e isso está muito explícito nas redes sociais, etc., um mundo de muita ostentação, né? Que você tem mais seguidores quando você posta viagens e que está almoçando em restaurantes chiques, etc. Então, você não cair neste laço não é uma coisa fácil, É. mas eu sempre pensei o seguinte: eu quero estar bem do ponto de vista dos outros ou eu quero estar bem de verdade? Então, eu prefiro estar bem de verdade. Você falou uma coisa interessantíssima, né? As redes sociais hoje, elas realmente envolvem as pessoas num mundo que talvez seja fantasioso e que até às vezes quem está se promovendo ali não é aquela pessoa, né? Ela está vestindo ali, está se travestindo por trás de uma máscara, né? Mas ela faz com que várias pessoas se frustrem por não chegarem àquele objetivo, né? Muito bacana isso. Exatamente. Então, e no ramo imobiliário, acho que a gente tem essa armadilha muito grande, e ainda Uhum. mais pessoas que trabalham com médio padrão e alto padrão, se sentem um pouco esse peso, assim, se sentem obrigados a comprar roupas de marca, bolsas de marca, andar com o celular XYZ, porque os clientes que as pessoas, que os corretores atendem, têm o celular, então o corretor acha que vai conseguir vender para ele, que vai passar credibilidade se ele tiver aquele celular também. E não é bem assim. É. Não é bem assim. Então, assim, uma das dicas de ouro que se eu pudesse dar, e que se vocês esquecerem todo o resto que eu falei, mas conseguirem aplicar só isso, vocês já vão sentir diferença. Vivam um degrau. Não precisa ser 5 degraus, não, gente. Se vocês viverem um degrau abaixo do que vocês poderiam viver, vocês já vão sentir diferença. Porque, por exemplo, digamos que a média salarial, um corretor aí resolveu, por causa dessa nossa conversa, caramba, quanto é que eu ganho, então, de média salarial, né? Eu vou juntar a minha comissão de 10 com a de 15, com a de 25 e vou diminuir pelos meses do ano.
e aí percebeu que é 5 mil reais, por exemplo. Vive com 4. Não precisa viver com 5. Isso é viver um degrau a menos, gente. Entendi. Vive com 4, vive com 4,5 se for muito difícil com você, mas não vive com 5. Legal. Porque senão você não vai conseguir ter essa reserva, formar esse colchão e chegar nesse nível de tranquilidade de chegar uma hora de falar, não, eu não quero atender esse cliente que está me fazendo mal. Porque tem isso também, né, Alexandre? Eu já atendi clientes que eu dispensei, que eu falei, não, eu me recuso a continuar atendendo fulano, porque a pessoa te faz, às vezes, muito mal emocionalmente. Tem clientes que têm esse poder, gente, de te sugar. Só que se você está desesperado, precisando vender, etc., você não consegue. Vai ter que engolir esse sapo aí, né? Você vai ter que engolir, né? Então, eu acho uma coisa muito importante isso, sabe? A gente poder ter essa tranquilidade, mas para a gente ter isso, a gente tem que viver, dar um passinho para trás. Muito bacana, Amanda. Nossa, foram muitas dicas, acho que vai agregar muito. E assim, o que eu queria entender um pouco melhor é como é seu trabalho hoje. Você hoje faz o trabalho lá no Instagram e, além disso, você também faz seus atendimentos pessoais. Como que funciona hoje o seu trabalho? Então, eu ainda sou corretora, então eu continuo trabalhando sim na corretagem, mas eu procuro me dividir também entre palestras, né? Eu tenho sido convidada para dar várias palestras para corretores e até algumas imobiliárias, porque as imobiliárias estão percebendo que quando o corretor ele consegue ter um planejamento financeiro, consegue ter um equilíbrio financeiro, ele se torna um corretor melhor, um profissional melhor. Mais produtivo, né? Porque ele consegue se concentrar no cliente, nas necessidades do cliente, não enquanto ele vai ganhar de comissão. As imobiliárias, elas perdem menos profissionais bons, porque às vezes tem pessoas que abandonam a profissão por conta dessa variação salarial e a pessoa não conseguir se manter ali, né? Então, tanto que a profissão corretor de imóveis foi feita uma pesquisa no COFES que existe um grau, uma porcentagem de abandono muito grande. Sim. Muito grande, né? Então, as imobiliárias começaram a perceber isso, que quando investem nesse tipo de treinamento também para os corretores, elas têm profissionais que conseguem ficar mais estáveis, que produzem mais, que trabalham melhor. E eu atendo também de forma individual alguns clientes que também querem ter o seu planejamento, tipo, não conseguem só com as dicas que eu dou, a coisa está um pouco mais complicada, e não, eu preciso de ajuda, preciso de alguém para pegar na minha mão e me dizer o que fazer. Então, eu também dou essas mentorias individuais. E para te encontrar lá no Instagram? Finanças para corretores. Legal. Eu sou a única pessoa que fala de finanças para corretores, gente. Então, digitou finanças para corretores, vai aparecer lá. Muito legal. Amanda, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, muito obrigado por compartilhar seus ensinamentos. Acho que isso não tem preço para a gente, tá? A gente está ajudando as pessoas e eu sou muito grato. O curso que a gente está fazendo também tem muito disso que você está falando. A gente ensina algumas coisas práticas, mas essa parte específica de planejamento financeiro, educação financeira, eu confesso para você que eu não poderia dar esse treinamento conforme você faz, com maestria. A gente já havia conversado anteriormente, eu vi seus vídeos no Instagram e eu falei, se ela pudesse, seria perfeito. E eu queria te agradecer mesmo por esse tempo que você gastou aqui com a gente. Eu que agradeço, Alexandre. Obrigado, Amanda. Tenha um ótimo dia aí.